Brasil deve atingir recorde na produção de açúcar. Vamos trazer mais detalhes para você em instantes, mas antes te convido a acompanhar nosso conteúdo nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, no Apple Music e vários outros. É só pesquisar no seu favorito por Paracatu Rural. Espero por você. Notícias da Conab. A primeira estimativa da safra de cana-de-açúcar 2024-25, divulgada no dia 25 de abril pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indica que o Brasil deve produzir 685,86 milhões de toneladas, que é uma produção reduzida em 3,8% em relação à safra anterior. Entre os fatores apontados estão os baixos índices pluviométricos aliados às altas temperaturas registradas na região Centro-Sul. De acordo com o levantamento da Conab, a área de colheita da cana apresentou crescimento de 4,1%, passando de 8,33 milhões de hectares para 8,67 milhões de hectares. O crescimento deve-se ao aumento de área em expansão e renovação, sendo que a colheita na região Centro-Sul já iniciada passa a se intensificar a partir do mês de maio. O repórter Renato Paiva tem mais informações direto da Conab. O Brasil deve ter uma produção recorde de açúcar, com 46,29 milhões de toneladas, mesmo com a redução prevista na colheita de cana. Os dados são do primeiro levantamento da safra 2024/2025 de cana-de-açúcar, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O estudo aponta ainda que o direcionamento para a produção do adoçante é inclusive maior do que para o etanol. O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, detalha os resultados. A produção de etanol fabricada a partir da cana-de-açúcar para a safra 24/25 é estimada em 27,3 bilhões de litros. Esse resultado representa uma redução em relação à safra passada, principalmente pelo menor desempenho do etanol hidratado, aquele que vai diretamente no carro, em que há uma previsão de redução de 14,7% comparado à safra passada, e aí estimados para a safra atual em pouco mais de 15 bilhões de litros. Destaque em relação ao etanol é o etanol anidro, aquele que vai misturado à gasolina. A Conab prevê uma produção recorde de etanol anidro oriundo de cana-de-açúcar com pouco mais de 12,26 bilhões de litros. E além do etanol oriundo da cana-de-açúcar, o Brasil produz também etanol a partir do milho, e essa safra apresenta mais um recorde de produção de etanol a partir do milho. São estimados aí pela Conab 6,86 bilhões de litros somente do etanol de milho, ganhando muita relevância no cenário nacional esse etanol fabricado a partir de milho. Destaque para o etanol de milho também o etanol anidro, e aí somando a produção do anidro oriundo da cana-de-açúcar, o Brasil deverá aí ter uma produção recorde de pouco mais de 15 bilhões de litros de etanol anidro, somados etanol de milho e etanol de cana-de-açúcar. Em relação ao açúcar, a maior produção de açúcar é oriunda aí da maior destinação de cana-de-açúcar para a fabricação do adoçante, embora haja uma redução na produção de cana-de-açúcar quando comparada à excelente safra passada. Fatores que explicam essa maior produção de açúcar são extremamente mercadológicos, em que há um cenário favorável à produção de açúcar no Brasil. O recorde no beneficiamento do açúcar ocorre mesmo com a possibilidade de redução de 3,8% na safra de cana-de-açúcar 2024/2025, estimada em 685,86 milhões de toneladas. Os motivos seriam os baixos índices pluviométricos e as altas temperaturas registradas na região Centro-Sul, que causaram perdas no potencial produtivo, como explica Vasconcelos. Em relação à produção de cana-de-açúcar, esse resultado inferior à safra passada, cerca de 3,8% abaixo do acontecido na safra 2023-24, ele é muito explicado em função das produtividades que não devem repetir a mesma performance ocorrido na última temporada, em que as condições climáticas foram extremamente favoráveis, principalmente na região centro-sul do país.
O que se espera de produtividade é uma redução de 7,6% ao se olhar todo o país, a média Brasil. Quando se olha apenas para a região centro-sul, essa produtividade ela deve ter uma redução um pouco maior. Muito disso em função das condições climáticas, sobretudo ao fim de 2023, com os impactos do fenômeno El Niño, que reduziram a produtividade. A produção ela não reduz tanto em relação à safra passada, porque há um aumento de área que será destinada à moagem de cana-de-açúcar para essa safra. Então a Conab tem essa primeira estimativa da safra 2024-2025, uma estimativa de aumento de área em 4,1%, resultando aí em 685,86 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 3,8% menor do que a safra recorde anterior de 713,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A previsão na produção de cana-de-açúcar no ciclo atual também não afetou a oferta do produto no mercado, que deve permanecer estável devido aos estoques elevados das usinas desde o recorde da safra anterior. Quem explica o cenário para o açúcar e o etanol brasileiro no mercado é o gerente de fibras e alimentos básicos da Conab, Gabriel Corrêa. O Brasil continua com um cenário favorável para o açúcar no mercado mundial, o que acaba levando ao aumento na produção do adoçante, mesmo com a menor produção total da matéria-prima, da cana. A Índia, que é um importante player mundial, vem enfrentando desafios climáticos e uma redução na produção interna do açúcar, que acaba beneficiando o produto brasileiro no cenário internacional. Já no cenário do etanol, a gente já consegue observar preços mais competitivos em relação à gasolina em alguns estados brasileiros, mas essa dinâmica tende a se alterar com a redução prevista na produção do biocombustível na próxima safra. Porém, ainda boa parte dessa lacuna deixada pelo etanol de cana acaba que pode ser preenchida pelo etanol de milho. Os dados completos sobre a produção de cana-de-açúcar no país e as condições de mercado do açúcar e do etanol podem ser acessados no portal da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois Ele é verdadeiro. Ele provou sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.